Olá, tudo bem? Agora nós vamos retomar, a nossa conversa, que já falamos um pouquinho sobre se a gente conhece ou não a Deus. Como é que a gente conhece a Deus? Como é que Deus se deixou a se conhecer, né? Na verdade, eu já falei em outros vídeos, né, que Deus, ele se fez conhecer. Ele deseja ser conhecido. E como é que nós conhecemos a Deus? Através da sua palavra, né? Através daquilo que foi deixado escrito, as suas mensagens através dos profetas, a sua mensagem através da história do seu povo e a sua mensagem através dos apóstolos e do próprio Jesus que veio ao mundo, né? Que é o Filho de Deus. O próprio Deus veio em forma humana para poder trazer ao homem uma salvação. O povo que esperava o Cristo, o Salvador, era um povo que estava debaixo de promessas. Eles viviam sendo oprimidos pelos romanos, que eram opressores porque estavam ali dominando, tentando retirar daquele povo tudo aquilo que eles produziam, as suas riquezas, as suas terras, tudo que eles tinham, né? E eles se sentiam humilhados por conta disso. Então eles esperavam que Deus mandasse um Salvador. Então que Deus mandasse o Cristo para tirar eles daquela humilhação. Que já vinham já há centenas de anos, né? Através de outros povos. E o povo judeu é um povo que se sente muito... ele é um povo muito orgulhoso. Então, por conta disso, eles queriam um Salvador. E Deus mandou o seu Filho, né, Jesus, para que trouxesse para eles uma nova realidade. Então eles esperavam não o Jesus do jeito que ele veio, eles esperavam o Jesus que fosse o Cristo, um homem que viesse para reinar, para tomar o poder de Roma e instituísse ali um reinado. Só que Deus não queria isso. O que Deus queria, na verdade, e o que Deus quer, é que o homem seja salvo da perdição. Nós já falamos sobre isso, que o homem perdeu a sua salvação lá no Éden, na hora que ele desobedeceu a Deus, através de Adão e Eva. E depois disso, Deus passou a falar com os homens de várias formas, mas foi através de Jesus que veio a verdadeira a expressão de Deus para o homem, para que ele pudesse realmente ser salvo. Não a salvação em termos de território, em termos físicos, em termos do domínio humano. Ele queria, na verdade, salvar o homem, a alma do homem. Ele queria salvar o espírito humano, que estava condenado a uma morte por conta da desobediência, né, que foi feita lá no Éden. E de lá para cá, o homem só pecou, só se afastava cada vez mais de Deus. Então era necessário que ele mandasse o Cristo para poder estar salvando o povo, né, salvando o homem dos seus pecados e mostrando ao homem que existia a salvação, não através do sangue de animais, que era algo que eles faziam, que é uma prática, né, deixada por Moisés, que era o sacrifício de animais para cobrir os pecados, para cobrir os erros humanos. Deus queria agora, na verdade, mostrar para os homens que existia um novo tipo de salvação. Uma salvação que não era salvação física, não era aquela salvação simples, os pecados cobertos pelo sangue de um animal. Mas ele mandou o próprio Filho para que, através deles, ele recebesse a mensagem do Evangelho, que era o querer de Deus. E qual era o querer de Deus? Que as pessoas fossem salvas quando elas crescem que Jesus era o Salvador. Ele queria que as pessoas reconhecessem Jesus como o Salvador. Jesus mostrou para eles, através da sua fala, das suas palestras,
através dos seus milagres, né, os milagres que ele fez, através da ressurreição, através das curas. Então, tudo isso que ele fazia era para poder mostrar àquele povo que ele era o Filho de Deus e que eles precisavam reconhecer Jesus. Isso para nós é um pouco complicado, porque nós queremos ver as coisas materializadas, né? Nós queremos tocar, nós queremos ver, mas Jesus trazia para o homem um novo sentido. Então a salvação do homem é através da fé. Então Jesus revelou que não existia obra para salvar ninguém. As obras, elas te dão, na verdade, uma condição, né, que segue a tua fé. Por exemplo, se você é uma pessoa boa, com certeza a obra, ou a caridade, ou tudo aquilo que você faz para o outro, a fim de fazer o bem para ele, assim, de ser algo bom, isso daí é consequência da sua bondade. E Jesus queria dizer para as pessoas que isso aí não trazia salvação. O que trazia salvação, na verdade, era a crer em Jesus, crer que Ele era o Senhor e Salvador da vida. O homem precisava de Deus e Deus queria reatar com o homem, queria refazer aquele elo que ele tinha lá no Éden com o homem novamente. Depois de tantos anos e tantos anos, de tantos erros, de tantos pecados, de tantas coisas que não preenchia o homem. Deus queria preencher o homem de uma forma diferente, né? Ele queria que o homem conhecesse a Ele plenamente. Então, Ele enviou o seu Filho para cumprir a lei que estava na Torá, e também para que Ele pudesse salvar um outro povo, que era quem? Era aquele povo que não fazia parte do povo judeu. Então, Jesus, Ele trouxe essa nova condição. Ele não veio só salvar o judeu. Ele não veio mostrar a salvação só para o judeu. Ele veio mostrar também a salvação para um outro povo, que era o povo que não conhecia Deus, que eram os gentios. E graças a essa salvação, né, e esse ensinamento de Jesus, que nós conseguimos ser salvos. Porque a promessa era para os judeus, mas agora a promessa passou a ser também para os gentios. E quem é esses gentios? Aquelas pessoas que viviam em pecado, que não conheciam Deus, que viviam na idolatria de ídolos pagãos, né? Ídolos que não faziam sentido, que exigia sacrifício humano e outras coisas mais, né? Então Deus, Ele deseja refazer o contato dele com o homem que tem o coração aquebrantado, que tem um coração carente da presença dele. Talvez você tenha essa necessidade, talvez você não conheça esse Deus que faz essa mudança de vida. Talvez o que você tenha se aproximado de pessoas que te decepcionaram, mas eu garanto a você, e a palavra de Deus também garante, que a salvação, através de Jesus Cristo, conhecer a Deus, conhecer a Jesus, faz você ver a vida de uma forma diferente. Tudo vai mudar, tudo muda para melhor. Existem as dificuldades, é normal, mas com certeza você vai encontrar uma outra realidade. Você vai conseguir alcançar um conforto espiritual muito maior. Aquele vazio que está dentro do seu coração, ele vai ser preenchido por Jesus. É Ele que traz esse preenchimento, porque só Jesus pode preencher o nosso coração. Só Jesus pode nos dar a salvação. Só Jesus pode nos dar aquilo que a gente precisa. Então, Jesus estava no Calvário. E lá no Calvário tinha duas pessoas que fizeram coisas erradas, né? Duas pessoas criminosas
que estavam lá também para ser crucificado com Jesus. Porque Jesus foi colocado entre os criminosos. E ele perdoou daqueles criminosos, mesmo estando ali com ele, na situação que ele estava. Jesus pegou e falou para aquele homem que naquele mesmo dia ele estaria com ele no paraíso. Então Deus, ele tem compaixão daqueles que precisam dele. Por mais que nós estejamos errados, por mais que nós tivemos tido erros e mais erros, ele é suficiente e bom para nos perdoar, para nos dar uma nova vida. Aquele homem que estava na cruz foi perdoado dos seus pecados. Não porque ele merecia, mas porque ele procurou aquele que poderia ajudar. Aquele que salva não a carne, mas que salva a alma. Né? Aquele que podia salvar ele, não daquele momento que ele estava ali, porque ele sabia que eles iam morrer naquela cruz. Mas ele procurou a salvação através da fé dele no Cristo. E Jesus disse a ele que naquele mesmo dia ele estaria no paraíso com ele. Ou seja, Jesus trouxe para ele um conforto. E só Jesus pode salvar. Então, se vocês têm necessidade do Cristo, se você tem necessidade de ser salvo, de ser resgatado desse mundo que não te dá nada a não ser decepção, então chega-se a Jesus, peça a Ele a salvação, peça a Ele um consolo, que o seu Espírito Santo vai agir sobre a sua vida e você vai entender que tudo não passa de um momento e que no final das contas Ele pode te dar o conforto que você necessita. Eu te agradeço pela atenção, peço que você deixe o seu like, me segue aqui nesse canal para que a gente possa estar trazendo para você as mensagens e também para que eu possa estar alcançando outras vidas também através dessa palavra. Te agradeço e até a próxima.